Terceiro imperativo. Conquistamos todo esse território e tal. Bom, agora a gente precisa, então, integrar. Porque, assim, tá bom, botou um forte aqui, ó. Ah, tem um forte aqui, tem outro aqui, mas e daí? Muito longe. Os caras que estão aqui, eles não estão falando com ninguém tá se falando. E aí, essa é a mudança da capital. O projeto da mudança da capital. Claro, esse é o desfecho, mas a ideia de que nós precisamos entrar para dentro. Você tem a marcha para o oeste, com vários programas de desbravamento, de desenvolvimento, de ocupação desse território todo. E a construção de Brasília é um papel muito importante nessa história. Uma capital é um coração político do país. Não é só o centro administrativo. É o que está acontecendo no país. Então, você tem várias mudanças. Os Estados Unidos mudou de capital quando virou uma federação. Quando virou os Estados Unidos independente, não podia ser nenhuma das 13 colônias, porque ia ter um privilégio para uma. E aí cria o Distrito Federal, cria o Washington, D.C. Você tem mudanças de capital, por exemplo, São Petersburgo. Pedro fundou quando os russos estavam expandindo para lá. Depois recua. Tem gente que discute hoje e fala assim que a Rússia deveria mudar sua capital de Moscou para Vladivostok. Por quê? Porque... Cadê? Vamos pegar o... Tá no chão? Não, voltei aqui. É o mapa mundo, né? Tá aqui. Vladivostok, quem jogou War sabe. Capital da Rússia tá aqui, assim. Vladivostok. Então, por que mudar pra cá? Porque hoje a economia, a força da economia do mundo tá na Ásia. Imagina você poder deixar de ser um país europeu para virar um país asiático. Pô. Entendeu? A força de você transportar uma capital... A capital direciona qual que é o objetivo do país. Qual o foco? Para onde nós estamos indo? O que está acontecendo? Os russos podem se dar o luxo de deixar de ser Europa para ser a Ásia. Exato. Não fizeram isso, nem acho que vão fazer, porque é muito longe, muito difícil, mas a ideia era mais ou menos essa. Como é que nós vamos levar o Brasil para dentro? A gente tem que ter um outro foco, porque nós precisamos integrar todo esse território, senão nós vamos perder. E aí, Golbery Couto e Silva, que é um grande geopolítico brasileiro, que é um general, vira e fala, esses vazios demográficos são problemas. Perigosos. A gente precisa controlar as fronteiras, a gente precisa chegar lá, a gente precisa incorporar todo o Estado, a gente precisa usar a força do continente. Olha o tamanho desse continente, olha o que tem de coisa para cá, a gente não tá usando, não tá explorando, não tá chegando. Vamos integrar. E aí começam vários projetos. A construção de Brasília é um deles. Transamazônica. Você tem a marcha para o oeste. Mais para frente nós vamos ter a Calha Norte. O que é a Calha Norte? Que é a construção de bases aqui ao longo da Amazônia, Xingu, bases militares. Isso já é bem mais recente. Porque você começa a ter problemas com os vizinhos. Você tem a presença de, de crime organizado, atravessando fronteiras. Você tem um monte de coisas acontecendo e a gente não tá ocupando esse território direito. E aí vamos então voltar pro... Esse? Isso. Nesse processo todo, o primeiro de todas essas... O primeiro dessas missões, né, ou dessa etapa de expansão, é a Comissão Rondon. E aí eles chamam um cara, que esse é um verdadeiro herói. Engraçado que todos esses nomes viraram rodovias, né? Rondon, Raposo Tavares, Bandeirantes. E ninguém sabe, né, as histórias deles. Agora você vai juntando as peças. E você vai entendendo o que eles fizeram, né? Quem são eles e quais são os papéis. E assim, várias dessas coisas a gente também nem aprende, né, direito. Total. Aprende uma vez, mas você não, são coisas muito importantes. E aí chamam um militar, que é filho de índios e tal, que é o Marechal Rondon. E viram para ele e falam, olha, você precisa passar o telégrafo. E ele sai numa missão de exploração Brasil adentro, entra aqui, Mato Grosso, vem Rondônia e começa a mapear e instalar, tipo,
quilômetros e quilômetros de telégrafo, descobre vários rios, descobre estradas, abre caminhos, mapeia, faz mapa, descobre um monte de espécie. Nossa. Por isso que Rondônia leva o nome dele. Inclusive, tem uma série na HBO que conta a história que o presidente americano, o Theodore Roosevelt, veio para o Brasil para visitar um amigo dele, que é o Rondon. Ah, é? É. E eles vão numa expedição, ele e o Rondon e o filho, ele leva para descobrir um pedaço do Brasil com ele lá pelo meio da Amazônia. E ele fica doente aqui no Brasil, volta, chama o Rondon, o cara é recebido com todas as honrarias nos Estados Unidos. A série é muito legal. Acho que tem uns 3 episódios e conta toda essa história. E o Roosevelt, o Theodore, morre porque ele pegou aqui, eu não lembro se foi... não foi dengue, foi... Febre amarela? Foi alguma coisa, alguma doença tropical. E ele morre. E o Rondon, aclamado, tal, reconhecido. E a gente nem fala do Rondon. Mas o cara é um ídolo, assim, um herói, uma figura muito... Importante. Muito importante, muito desbravador, muito louco. Foi pra lugares que ninguém imaginava, fazer coisas assim, sem nenhuma perspectiva pra onde ir. Bom... Então, a gente começa a crescer e começa a construir infraestrutura. E na vinda de Brasília para cá, começa a ter uma ocupação de uma região toda, de um dos biomas maiores, o segundo maior bioma do Brasil. Nós temos o bioma da Amazônia, nós temos Caatinga, nós temos a Serra do Mar, temos os Pampas, o Pantanal e Cerrado. E o Cerrado... É o segundo maior? O segundo maior bioma do Brasil. Um espaço imenso que, assim, você não conseguia cultivar ele, né? Não tinha um solo apropriado. E aí vem uma das histórias de sucesso do Brasil de vencer a geografia, que é a Embrapa. O que é? A Embrapa é a empresa brasileira que altera o solo do Cerrado, com alteração genética, com transformação do solo e das sementes. Então a Embrapa, com tecnologia, começa a desenvolver novas sementes para crescer soja em clima tropical. Porque isso nunca tinha sido feito. É de clima... Os grandes produtores de soja do mundo, a soja vem da Ásia, né? Japão, China. E você tinha aqui Argentina e Estados Unidos. Climas temperados. E aí o Brasil começa a desenvolver uma espécie, um tipo de soja apropriado para o clima tropical. Com dias mais longos, com mais luminosidade, que aguentava a realidade tropical. E esse é o maior case de sucesso, talvez, da história do Brasil e de uma das histórias do mundo de transformação geopolítica de uma coisa. Porque isso daqui pegou uma região que a gente tinha arável aqui desse tamanho... E fez ela ficar desse, ela triplicou. E aí a riqueza toda que começa a se gerar aqui. E começa a haver uma corrida de migração para o centro do país. E o centro do país começa a desenvolver. E a fronteira agrícola vai subindo. E a gente começa a se tornar o maior produtor de soja do mundo e o único tropical.